Então, tá gravando. Vamos fazer o fechamento do mercado de sexta-feira. Foi dia 20. 20, né? Isso, 20. isso. Onde a gente vai ver as principais movimentações do índice e do dólar. Índice deu uma entrada bonita às 4h10, 4 horas, né? 15, 4h15 4 e aquele dia. 15 A gente vai falar bastante desse trade que nós pegamos, mas antes de mais nada, a gente sempre tenta contextualizar o tempo gráfico maior para a gente ver onde a gente está no gráfico, para depois a gente ir para um tempo gráfico menor, correto? Certo. Eu e Carlinhos havíamos mencionado nos vídeos anteriores de fechamento que o índice está em tendência de baixa e que a 21 aqui estava ancorando o preço, deu operacional de trap na perda da mínima deste candle, deu 1, 2, 3 de venda na perda da mínima deste candle, certo, Carlinhos? Certo. Nós reforçamos também que nós estávamos na cara de uma VWAP mensal, ou seja, poderia ter briga nessa região de preço também, certo? Certo. Aí na quinta-feira ele fecha esse candle comprador e você falou durante o vídeo que isso aqui poderia ser, quem sabe, um possível pivô de alta. Dia. Beleza. Então nós sabíamos, esse pregão aqui, isso aqui não existe ainda. A informação que a gente tinha quinta-feira era essa daí que está na tela, certo? Então Certo. a gente viu ele fechando um candle comprador ancorado pela VWAP mensal contra todas as outras médias: 21, 51, 72, VWAP semanal. Certo? Certo. Certo. Beleza. Na sexta-feira, o índice abre com um gap de alta, certo? Muito em função da call que a gente fez na sexta-feira, né? Do Isso. otimismo do mercado. O mercado estava otimista, aquele pessimismo por causa de alta de juros, enfim, inflação, tinha dado uma distanciadinha e os investidores estavam mais otimistas em relação ao mercado. Tá? O índice abre com gap de alta e é ruim quando o índice abre gapado, seja de alta ou de baixa, por quê? Durante o leilão ele já faz um primeiro movimento, né, Carlinhos? Sim. E a gente fica de fora desse primeiro movimento. É o movimento que ele já entrega durante o dia? A gente nunca sabe, mas o que a gente sabe é que a gente tem aqui nada mais, nada menos do que um candle gigante comprador, certo? Sim. A gente tem ali um candle gigante comprador. Tá? Índice abre em região de 109, 109 mil, número redondo, certo, Cari? Certo. Região de Regi número redondo. Região de número redondo, o que a gente fala em região de número redondo? Funcionando como suporte e resistência dinâmica ao longo do preço, porque se trata de uma barreira psicológica, certo? Certo. Aham. Durante esse tempo aqui, a gente olhar assim e falar, cara, olha que candle bonito de retomada, né? Aí a gente olhar que ele já tá gapado, dá esse candle na cara de um número redondo, eu e o Carlinho, a gente evita fazer esse tipo de operação, certo? Sim. Beleza. Aí o índice fica rateando aqui e não vai para canto nenhum. Fica rateando. A priori ele parece que vai dar uma escapada com essa barra. Essa barra já quase devolve 50% da amplitude da barra anterior. Ele volta rateando, volta rateando. Usa aqui a VWAP diária como suporte dinâmico, tá vendo? Sim. Durante todo esse momento ele deixa. E aqui, nos 5 minutos, foi aí que você tomou outro comprado também, não foi? Isso. Aí eu também entrei comprado. A gente tomou comprado nesse candle aí porque a gente viu que essa região aqui é uma região que tinha bastante demanda compradora, correto? Uhum. Estávamos ancorados pelo número redondo de 109. Tínhamos todas as médias ascendentes. Tínhamos VWAP ancorando o preço e eu sempre tento filtrar a entrada para pegar um stopzinho um pouquinho mais barato no gráfico de 3 minutos. E no gráfico de 3 minutos deu esse primeiro candle que não foi tão bonita e deu esse segundo candle aqui. Nós tomamos uma posição na ruptura da máxima de 500, stop na mínima.
e com o alvo nesse topo aqui, correto? Isso aí. Beleza. Primeiro trade do dia. Feito isso, a gente pode ver aqui que o índice, lamentavelmente, durante toda essa movimentação aqui, que foi até que hora mais ou menos? Até quase meio-dia, né, Carlinhos? Ele ficou Uhum. no gráfico limpo aqui, fica mais fácil de ver. Ficou engastanhado aqui nesse patamar de preço, certo? Uhum. Nós já fizemos um vídeo explicando a questão da sazonalidade, que pavio para índice não representa mais nada, certo? Certo. Depois a gente ficou de fora do mercado porque aconteceu o quê? O índice troca uma pequena movimentação do dia, né? Porque ele faz aqui um movimento de amplitude de alta, corrige, fica trabalhando aqui dentro desse processo de consolidação, perde essa consolidação a partir desse patamar de preço, volta a testar essa região e inicia um processo de baixa. Até então, nesse momento, a gente estava observando que o índice estava fazendo o quê, Carlinhos? Oi? O índice estava Ah, fazendo tava fazendo a movimentação de baixo até o movimentação de momento. baixa, certo? Nesse Certo. momento, a gente estava com um viés mais vendedor. Mais vendedor, Uhum. tá? A gente fez um vídeo explicando o que é VWAP, o conceito de VWAP, a fórmula matemática de VWAP, por que você achar que é relevante para você deixar no seu gráfico. A gente pode ver aqui, nesse momento aqui, a VWAP semanal funcionando como suporte dinâmico, tá vendo? Sim. Vai, Funcionando, segurando o sim. preço. Tá? Então, estava muito ruim. Quando o índice vem e perde esse fundo aqui, ó, o esquendo aqui, dava a entender que ele vinha onde? Primeiro fazer o fechamento de gap, segundo, quem sabe, vir buscar uma linha d'água, né? Sim. Sim. Aí temos essa setinha, essa setinha rosa aqui, certo? Que trata-se de Uhum. quê? Abertura de uma barra. Uma barra ampla. Se a gente trazer aqui para o gráfico de 60 minutos, puxar para cá. Ô, caramba! Limpar, deixa eu pôr no gráfico limpo, fica mais fácil. Ó. Temos a abertura dessa barra aqui, tá vendo? A abertura dessa Uhum. barra foi defendida aqui, rompeu, voltou a testar novamente região de barra, certo? Certo. A gente observando isso, você sempre. A gente já fez vídeo explicando o conceito de barra ampla, né, Carlinhos? Sim. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, É um dos primeiros vídeos do canal, se não for o primeiro. que você vai entender o porquê que a gente deixa marcado no gráfico barra ampla. Existe uma lógica e a gente aplica essa lógica no nosso dia a dia, certo? Uhum. E aí a gente falou num vídeo de sexta-feira que a partir de um determinado momento do gráfico, o índice não estava dando sinal de venda. Lembra, Carlinhos? Sim. Que a gente olhou no gráfico de 45 minutos, em que E de ele 60. e no de 60, que a gente tinha essa questão desse topo anterior aqui, ele dá aqui o que se chama Twin Towers, né? Ou Isso. pinça. No gráfico de 60, ele deixa um candle convidativo também, com a mesma dinâmica. A gente tem aqui região de topo anterior, este candle aqui. Então, no gráfico de 5 e no gráfico de 3, que é o que a gente sempre fala, olha onde você está no gráfico para você não se enfiar em locais errados. No gráfico de 5 e no gráfico de 3, a gente tinha essa dinâmica aqui, não tinha? Ele tinha perdido essa faixa de preço aqui, não tinha perdido, Carlinhos? Ó, essa faixa de preço Sim. aqui. Oh, perdão. A gente viu que ele perdeu esse processo de consolidação aqui também. Voltou a testar essa região. Perdeu o fundinho aqui. Qual é o sinal que a gente está dando? Queda, não é isso? Sim. Queda. E se a gente tinha a informação que ele poderia fazer um fechamento de gap, a gente podia imaginar que ele poderia vir, quem sabe, até linha d'água, pelo menos. A linha do ajuste estava aqui embaixo. Só que ele troca a polaridade aqui, influenciado pelo gráfico maior. Eu e o Carlinho ficou aguardando o quê? Ele dá uma entrada para nós, uma vez que o gráfico maior estava dando sinal contrário que o gráfico menor estava apontando. O gráfico menor estava apontando venda, no gráfico maior estava dando sinal de compra, E isso. trocando polaridade com o topo anterior, certo? Certo. E foi quando a gente observou no gráfico menor limpo, fica muito mais fácil de observar dessa forma, sem nenhuma média móvel, sem VWAP.
ele marcando um fundo no dia vigente, marca um topo, marca fundo, fundo acima de fundo anterior, rompe topo a partir dessa vela aqui. E aqui a gente ainda falou pro Carlinhos, tô afiando, a gente tá afiando o facão para vamos afiar o Até os machado. 45 do segundo tempo vai ter uma entrada. Vamos afiar o machado aqui porque tá alinhando, tá ficando bonito. E quando ele faz esse movimento de baixo, vindo fazer troca de polaridade. E aí, Carlinhos, vamos começar a contextualizar. Troca de polaridade. A Preço de fechamento de reversão. preço de fechamento de reversão. Aí depois ele dá 1, 2, 3 de compra. Tempo gráfico maior, dando entrada. A gente tem Dave Landry. Dave Landry. A gente tem Trap na 21, 51, 72 e VWAP semanal. Para quem não viu o vídeo de VWAP, volta lá e vê para você entender a importância de colocar uma VWAP no seu gráfico, se for relevante no caso. E se a gente pegar aqui o gráfico limpo, e eu vou voltar aos estudos, desta amplitude de alta aqui, ele retrai em 61, Sim. certo? E desta amplitude de baixa aqui, ele... Oh, tá invertido esse Fibonacci aqui, perdão. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra cá. A gente faz isso aqui. Primeiro, desta amplitude de alta, ele retrai em 61, certo, Carlinhos? Certo. Desta amplitude de baixa, ele encontra uma barreira em 61. Aqui ele perde 61,8, não perde dessa perna de baixa? Isso. Isso, junto com candle de retomada. Candle de retomada. E onde ele vem buscar? Raiz do movimento. Movimento. Fato interessante também que nossa entrada foi aqui. Uma entrada muito bonita que nós pegamos na sexta-feira. Nossa entrada foi aqui. Lembrando que ele perde 61,8 dessa amplitude de baixa. Quando se perde 61, existe uma alta probabilidade dele buscar a raiz do movimento. E qual é a nossa surpresa? Adivinha o que tem aqui? Aqui, passando bem aqui, ó. Está marcado no outro gráfico que eu vou mostrar. 5 minutos. Tá vendo a setinha? Sim. Aqui a gente vai ver. Vamos trazer para 60. Abertura. Não é no 60, então é no 45. Exatamente. No gráfico de 45 minutos tem uma abertura de uma barra ampla no tempo gráfico de 45 minutos. Lógico, Carlinhos, que tem aquela questão que aqui já era fechamento de pregão, Sim. já tava tudo no apagar das luzes aí, né? Tem fim. Mas você sabendo que aí tem uma abertura de uma barra ampla, se trazer para o tempo gráfico menor, 5 minutos. Aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra, tá vendo? Uhum. Saiba que aqui tem uma demanda que pode ser contrária à sua posição. Certo? E o mais Certo. interessante dessa compra aqui, ó, detalhe, ele, ó, Carlinhos, aqui foi tudo contextualizado, né? Troca de polaridade 61,8, Dave Lander, perfeitamente de versão, 1, 2, 3 de compra, Pivô. pivô, é, as três médias ancorando, VWAP, tudo lindo, tá? Se a gente for buscar aqui o EWZ no mesmo horário, olha o que ele estava fazendo. Foi aqui, 4h15, tá vendo aqui? Hum? Trocando polaridade, mesma situação. Sim. Então foi uma entrada bem legal que o Carlinhos pegou aqui, a partir de esperar o momento certo para dar o bote, enfim, todas Aos essas. 45 do segundo tempo. Ah, mas ele foi lá e deu uma moeda para Deu alvo. nós. Para amanhã, o que a gente pode ver aqui? Essas regiões, lógico, que é a região importante do gráfico, né? Onde a gente tem essa faixa aqui que chama memória de preço, que eu e o Carlinhos vai fazer um vídeo explicando essa questão. Essa região aqui
E eu vou deixar marcado só a abertura dessa barra ampla do 45 aqui para ver se vai ser testada no dia de amanhã, tá? Uhum. Essas linhas aqui não foram testadas, eu vou apagar para não ficar muito poluído o gráfico, certo? Ah, se a gente for trazer aqui o gráfico limpo dessa forma, a gente pode até colocar uma linha inclinada aqui dessa forma, certo? Certo. Onde a gente, opa, deixa eu ajeitar aqui. Onde a gente tem esse fundo e esse fundo aqui de referência. E vamos ver amanhã, Carlinhos, se o centro desse triângulo simétrico aqui vai ser testado, tá? E temos Uhum. 61.8. 61.8 do que? Tira o zoom do gráfico, que é dessa máxima até essa mínima. Ah, tá invertido. Nossa, cara, perdão. Tem que aprender a colocar isso aqui de forma correta. Porque 61.8 e 38.2 é a mesma distância do ponto zero, mas seria mais ou menos isso aqui. Então, dessa amplitude de baixo, ele encontrou rejeição em 38. Vamos ver se amanhã ele tem força para fazer isso aqui, ó. Romper região, voltar a testar e quem sabe vir buscar 50%. Uhum. Acho que tá bem alinhado aqui, né, Carlinhos? Falamos tudo, né? Tem mais alguma coisa que a gente deixou para trás aí? Não, né? Não, João, acho não. Então a gente teve aquela. Ah, se a gente for aqui agora trazer para um gráfico de 60, ampliar o zoom, nós não temos assim nenhuma barra que você fala, nossa, que barra importante que tem que ser marcada. Vamos ver no 45 minutos. No 45 minutos, sim, temos esse camarada aqui, ó, que inclusive foi marcado. Mas durante a movimentação do pregão de sexta-feira, não vejo nenhuma barra que seja tão relevante assim para ser marcada, entendeu? Uhum. Então, basicamente, para índice, é isso aqui, né, Carlinhos? Mas isso. Quem pegou essa compra aí se deu muito bem na sexta-feira, se teve paciência, né? Aí vocês estão com o pé direito. E vocês estão com o pé direito e a gente for parar para pensar assim, ah, no 5 ele deu sinal de venda aqui também, pelo 3 minutos provavelmente deve ter dado, ó. Deu uns sinais bem feios, tal, mas enfim. Mas ele troca a polaridade aqui com essa região de fundo anterior, tá vendo? Aqui, nesses Sim. patamares aqui, tudo bem. Até deu entrada pelo 3, mas a entrada mais bonita foi aqui mesmo, não tem jeito. Vamos pro dolinha? Doleta. Primeiro vamos entender o doleta, tá testando a abertura de uma barra mensal. Para quem não sabe o que quer dizer a abertura de uma barra mensal, volta lá no começo do canal, do vídeo, do no começo dos vídeos do nosso canal, que lá a gente explica o porquê, certo? Carlinhos, a gente pode ter isso aqui acontecendo em dólar, hein? Será? Possível oco. Seria muito bonito, né? Uhum. Tá. Mas então, dinâmica mesma. Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente tinha essa informação aqui na quinta-feira, que era este candle aqui, oh, este candle aqui, deixando rejeição, rejeição, testando essa mínima aqui. Aqui enquadra-se um trap, certo? Certo. Este candle aqui viola a mínima deste candle aqui, tá? A gente vê que ele está numa região de forte demanda compradora, certo? Porque a gente tem este fundo aqui e temos essa mínima aqui também, ó, que também foi defendida, tá vendo? Uhum. Com pavio. Aí nos 5 minutos de dólar, ele abre nessa região aqui bem feia, né, Carlinhos? Nossa, bem Sim. feia, bem feia, bem feia mesmo. Não tinha o que fazer. A gente tinha deixado traçado esse Fibonacci do dia anterior para ver se ele ia lá. Ele quase retrai em 38 e vai embora. Então esse Fibonacci aqui a gente desmarca ele porque não tem mais relevância. E agora aqui a gente tem que trazer o gráfico que eu coloquei. Deu o nome de teste, mas é onde eu tenho todas as médias e linha d'água e ajuste. E aí é aquela questão. Lembra que no índice a gente teve um trap nas três médias ancorado pela VWAP semanal? Uhum. Aqui no dólar a gente Sim. teve
ancorado pela 7,2, pela 5,1, pela 21, só que aqui a gente troca o índice pela semanal e aqui o dólar pela VWAP diária, certo? Certo. Beleza. Linha do ajuste. Linha do ajuste. Aqui funcionou como suporte dinâmico, tá vendo? O preço bate no ajuste e sobe. Sim. Aqui ele faz o quê? Testa como resistência e faz o quê? Vai para baixo. Vai embora. Então, deixe plotado no seu gráfico linha d'água e linha de ajuste. Linha d'água é o último preço negociado no pregão anterior. Linha do ajuste é onde todos os comprados e vendidos durante um determinado horário do pregão. Ô, Carlinhos, vamos fazer um vídeo explicando o que é ajuste? Mais fácil, Fechou. tá? Então, linha d'água e linha do ajuste funcionando como suporte de resistência dinâmico. E olha que bonito aqui, hein, Carlinhos? Oh, aqui. Sim. Suporte, rompe, Romper. retesta, toma aqui na perda da mínima desse candle. Mas é aquela pergunta, mas ó, tá em região de número redondo aqui, 4.900? Sim. Tá em região de fundo anterior? Sim. Cara, não é o melhor dos mundos, mas é aquela questão. Você tem um checklist para entrar na operação. Você tem 4, 5 contextos entrando dentro do seu checklist e um e 2 fica de fora. Porque se a gente fosse analisar assim, nesse trade aqui do índice de sexta-feira, teoricamente nós não estamos de acordo com a VWAP diária, mas nós temos 6, 7 contextos que autorizam a nossa entrada e um que desautoriza. Então, quer dizer, esperar o mundo perfeito vai acontecer? Lógico, mas não é sempre, né? Então, o que que Uhum. acontece? Você tem que ponderar, ver seu risco-retorno, enfim. Mas aqui, de novo, ó, linha região de número redondo, dá o preço fechamento de inversão aqui, tá vendo? Sim. Você toma na mínima, stop na máxima, 21, VWAP, 51,72 ancorada para baixo e vai embora. Aqui, trap na 21, tá vendo? Sim. Vai embora. Aqui de novo, ele vem testar o quê? Número redondo, 4.900, E eu. funcionando aqui agora como resistência dinâmica. Sim. Ah, eu não sei, a gente fala muito da questão do preço, né? Região de memória de preço, a gente fala bastante também. Uhum. É, a gente tem a questão de deixar uma linha inclinada traçada no gráfico, porque ela funciona como suporte dinâmico. Caso rompa, pode se tornar uma resistência para aí sim iniciar um processo corretivo de baixa, certo? Sim, certo. Mas eu pelo menos entendo que essa região do preço mesmo, sabe? Do preço horizontal, eu acho mais relevante para Uhum. tomar decisão. Ah, vou dar um exemplo, tá, Carlinhos? Vamos imaginar que tivesse uma linha inclinada passando aqui assim, por exemplo. Testa ela Uhum. como suporte, rompe e volta a testar ela como Volta a resistência. testar. Beleza, pode ser. Mas a gente, pelo menos eu, né? O Carlinhos acho também, não sei. Dá mais prioridade para essas questões. Eu acho que é só, né, Carlinhos? Dolita. Dolita. Se a gente for ver aqui no gráfico limpo, a gente pode ver que essa região aqui é aquela região que a gente chama de memória de preço. Deixa eu só desmarcar isso aqui que está com muita linha. Essa região aqui é aquela questão chamada região de memória de preço, tá vendo? A Uhum. gente tem várias informações no mesmo patamar de preço. A gente deixa marcado. Vou deixar marcado essa mínima aqui. E aí aqui a gente já pode ver que o dólar está trabalhando dentro de um processo de lateralidade, tá vendo? Sim. E caso ele venha perder esse processo de lateralidade, se as pessoas não viram ainda, olha nossos vídeos lá que a gente fala para a gente projetar a amplitude da lateralidade, certo? Certo. Acho que é só, Carlinhos. Tem mais alguma coisa? Mas isso mesmo, João. Doleta era mais.
Mais curto. Lembrando que o dólar não é nosso carro-chefe, né, Carlinhos? A gente opera mais índice, mas a gente Sim. não deixa de observar tanto dólar quanto ações também, porque a longo prazo, num possível swing trade vale a pena, né? Sim. Então é isso aí. Fechamento concluído. Vamos ficar de olho amanhã. Amanhã tem a call de abertura às 15 para as 9. Aí a gente pode dar uma olhada como é que tá o termômetro do mercado para a gente é, sentir como é que tá a dinâmica do mercado naquele exato momento para a gente não absolutamente quer dizer porque o mercado está otimista que você vai comprar, o mercado está pessimista que você vai vender. Mas você tem a partir dessa informação um paralelo interessante para você observar se durante a movimentação pertinente ele vai replicar o que está acontecendo lá fora, correto? Correto. Então é isso aí, até a próxima. Até a próxima.